Boa noite. O sotaque já está pegando um jeitinho brasileiro, então não vai ser tão difícil assim. Eu costumo dizer que há tanta piada de português que as pessoas já estão habituadas ao sotaque português, não é? Nós vamos abordar vários temas e eu gostaria que nós tentássemos ter uma sessão interativa ao longo do tempo que vamos passar juntos. Eu sei que sexta-feira é um dia mais intenso, estamos cansados da semana, mas nós vamos abordar temas que eu penso que são entusiasmantes, pelo menos eles a mim me dizem muito respeito. Nós vamos falar sobre toda a conjuntura profética da atualidade, mas numa perspectiva prática. Muitas das vezes aprendemos todas as profecias de Daniel, que a cabeça é Babilônia, que o corpo é Medopécia, estas coisas todas, como se fossem uma aula de história, mas que não tem muita utilidade para nós, na prática. Nós vamos falar destas coisas, do tempo profético, o quadro profético, numa utilidade prática. Eu sempre combino o seguinte: se eu estiver falando muito depressa, que os portugueses falam um pouco depressa, basta levantar a mão. Nós vamos depois entrar na questão da música, do cinema, dos meios de comunicação e mídia, que é mais a minha área, e também de toda esta batalha espiritual neste momento decisivo em que nós estamos da história. Hoje nós vamos ter uma pequena abordagem do quadro profético e vamos tentar que seja bem prática. Eu aconselho que tragam sempre caneta e papel para poderem colocar as vossas perguntas. Hoje não vamos fazer isso, mas amanhã vamos ter uma sessão de perguntas no final e também vamos esperar que haja respostas. Se as pessoas quiserem, podem perguntar diretamente. Se preferirem, podem escrever nos seus papéis, desde hoje mesmo, se quiserem fazê-lo. Mas também, porque muita informação que vamos ver é informação importantíssima e vital. Não é essa informação importantíssima e vital porque eu a estou trazendo, mas eu a estou trazendo por achar que ela é importantíssima e vital. Como começou esta série de palestras? Bom, eu gostaria de dizer que eu já fui adventista em 4 continentes. E é interessante ver a grandiosidade deste povo e a sua identidade à volta do mundo. Já tive o privilégio de ser adventista em África, na Europa, no norte da América e agora na América do Sul. Durante muito tempo, e apesar de ter sido adventista de berço, os meus pais eram professores na missão, onde eu nasci, e como sabem, às vezes as pessoas pensam que os adventistas de berço são muito sortudos, mas a maior parte dos adventistas de berço pensam que não têm tanta sorte assim, porque muitas vezes eles não fazem a sua própria experiência de conversão. E este era um pouco o meu caso. Ao chegar à adolescência, a minha vida entrou numa fase dúbia. De manhã eu estava na igreja, à noite eu estava na balada. Eu ia dançar, ia para as discotecas e não estava com uma vida assim, tão dentro dos parâmetros. Eu tinha uma característica: eu só ia para a discoteca com amigos da igreja. Não pensem que eu estava saindo com gente do mundo. Não, o cristão não vai para a discoteca com gente do mundo. Eu não fumava, eu não bebia, mas ia divertir-me e dançar, e até usava o Salmo 149 e o Salmo 150 para justificar de que está lá dançar. Quando a igreja arrumar um lugar para eu dançar, eu não vou dançar lá fora, mas enquanto estiverem resistindo, vou fazer isso. E depois começou uma polémica, apesar de eu levar esta vida dupla. Eu era um jovem bem ativo na igreja, estudei 9 anos no colégio adventista, totalmente envolvido com tudo o que tinha a ver com a igreja. Eu não achava que houvesse mal, então eu não estava sendo cínico, mas eu estava apenas levando uma vida de duplicidade sem me aperceber. Com o tempo começaram algumas polémicas, porque eu tinha vários grupos de música. Tinha um grupo a capela, um grupo vocal, tinha um grupo instrumental, com violoncelo, violinos e tudo mais, tinha um grupo de jovens, tipo coral de esses, como é que se chama esse que fez esta música? É o coral jovem, são vários, não é? Nós éramos uns 15 ou 16, por acaso quem dirigia era uma brasileira. E, além disso, começou uma polémica com a questão da bateria.
E até hoje nós vemos que há alguns assuntos que são meio tabu. Quando a gente fala essa palavra, as orelhas todas se levantam. E começaram dizendo que não se poderia utilizar a bateria na igreja e que o cristão não devia usar música pop rock e rock and roll, porque essa música era do diabo. E eu perguntei, mas porquê que essa música é do diabo? Porque usa palavrões, usa alguns efeitos, a vida dessas pessoas não é consagrada. Eu disse, bom, então eu tenho a solução. Eu vou montar uma banda rock, que vai ser só com adventistas, pessoas que são da igreja consagradas, não vamos cantar palavrão, então não há problema nenhum de os jovens da igreja escutarem essa música. E encontrei alguns amigos. O Vítor tocava bateria, o Pedro tocava guitarra, eu tocava o baixo, mal, mas tocava, e arrumámos um vocalista também e montámos os Babel. Enfim, um nome bastante aplicável a uma banda de jovens da igreja. O objetivo dos Babel não era tocar na igreja, o objetivo dos Babel era ser uma banda pop rock que os cristãos pudessem ouvir. E comecei a fazer uma pesquisa para mostrar aquilo que eu achava serem os quadrados da igreja acerca de como não há problema nenhum e que há vários exemplos na Bíblia em que encontramos tambores e tudo mais. Dessa pesquisa, ao irmos para os Estados Unidos como missionários, Deus trouxe muita informação e nasceu esta série de palestras que nós demos o nome de Guerra dos Sentidos. Além disso, eu ainda comecei estudando cinema e TV, porque eu achava que o cristão tem que estar atualizado e ele tem que estar nos meios. Eu trabalho com tudo que tem a ver com comunicação, eu tinha uma empresa de publicidade e decidi começar a estudar cinema e TV. Tive o privilégio de ter um dos diretores, realizadores de cinema mais conhecidos em Portugal como professor, mas logo vi que o sonho de utilizar isso no evangelismo poderia ser bom, mas o caminho para chegar lá era difícil. O professor muitas vezes mandava analisar alguns filmes que não eram lá as melhores opções, não é? E eu tinha que ir ver esses filmes. Então, esta palestra, toda a sequência de palestras que nós vamos falar, ela é mais um testemunho pessoal. Aquilo que Deus me levou a conhecer é o que eu quero partilhar convosco. Então, eu gostaria que se sentissem à vontade, sintam-se como se estivessem em casa, apesar de ser eu a visita, e que houvesse interatividade entre nós, que as pessoas se sintam à vontade. Vão suscitar várias questões, são assuntos bem polémicos, e eu não tenho como